Ok, voltamos aí para a nossa revisão. Falamos sobre os tipos, né, de especiação. Vimos que existem a questão do isolamento, pessoal, de um grupo do outro, ela é sempre necessária. Agora, esse isolamento pode ser geográfico, pode ser um isolamento geográfico, eu digo assim, em que um fique muito longe do outro, digamos assim. Existe aquele tipo de especiação em que os indivíduos continuam no mesmo local, mas por alguma diferença de hábito, eles podem acabar, com o tempo, se diferenciando de uma forma definitiva, a ponto de não pertencerem mais ao mesmo grupo, entendeu? Enfim, vamos lá para a nossa revisão, que a gente vai te lembrar direitinho o que nós vimos. Então, na especiação alopátrica, a gente precisa, no caso aí do isolamento geográfico, né? Ele tem como, como é que eu vou dizer? É como regra, pronto, tem como regra o isolamento geográfico, né? Aquilo que eu falei. Não existe uma especiação, pessoal, com o grupo continuando junto, ali no mesmo local. No mesmo local, quero dizer assim, exatamente vivendo com os mesmos hábitos. Não existe, né? Então, é preciso que haja uma certa diferenciação em algum ponto. A especiação parapátrica, né, é aquela em que os indivíduos no mesmo local, mas o quê? Mas adaptados a condições especiais. Condições especiais. Como assim, professor? Ou seja, eles são do mesmo local, mas alguma micro-região desse local, por exemplo, ela apresenta características diferentes. E nem todos esses indivíduos se adaptam, mas alguns sim vão conseguindo se adaptar àquela região, aquela micro-região diferenciada. E isso faz com que esse grupo que se adapta melhor vá formando um novo indivíduo, uma nova característica. Ou seja, eles estão no mesmo local, porém, né, em determinadas regiões daquele local, ela exige condições adaptativas diferentes. E só alguns desses indivíduos conseguem. E com o passar do tempo, eles, mesmo estando numa região igual, eles acabam desenvolvendo habilidades diferentes, formando assim um outro grupo. Como é o caso da gramínea, né? Lá que a gente falou. Ela, na areia, ela vive numa boa grama, mas nas pedras que eram contaminadas de uma determinada região, essa gramínea, essa vegetação se desenvolveu, mas de uma outra forma, ou seja, indivíduos dessa grama acabaram se adaptando a esse ambiente da contaminação. Ou seja, a pedra está ali no meio da areia, mas não é, os indivíduos que crescem em cima da pedra não é o mesmo que crescem na areia. Então, é uma especiação parapátrica. A especiação peripátrica é aquela especiação em que um grupo, né, é menor do que o outro, eles não são tão vastos, como é o caso lá dos felinos. A gente tem várias representações de felinos, né, em várias partes do mundo, mas você percebe aí que eles não são representantes tão abundantes assim, né? E a especiação simpátrica é aquela o quê? O que seria a especiação simpátrica? É aquele tipo de especiação no qual, por algum tipo de hábito, né, eles vivem no mesmo grupo, mas determinados indivíduos, por exemplo, se alimentam de coisas diferentes. Né? Isso vai fazer com que, quando eles se reproduzam, os filhos deles, geneticamente, pode herdar esse hábito. Então, ele vai acabar, por questões comportamentais, formando novas características, novos hábitos, fazendo assim uma nova espécie. Tá bom?
Então é isso, pessoal. Nossa revisão aí nos tipos de especiação, ok? Agora vamos dar aquele tempo maroto para tu fazer esse exercício aí que não está nada difícil. Mel na chupeta, eu tenho certeza que tu vai tirar de letra. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta corrigindo. É isso aí, meus alunos. Todo mundo tranquilo? Todo mundo aí já bebeu uma água, fez a sua atividade, né? Já conversaram, debateram aí, já pegou uma resposta do outro, né? Tu fez? Eu fiz. Mas o que tu fez aí? Não, eu marquei a C. Não, mas eu marquei a A. Mas não, então eu vou marcar a C também, né? Veja lá, confia no teu taco, né? Nós falamos aí sobre tipos de especiação. Dentro do Enem, pessoal, evolução é algo que quando cai, tá? Eu confesso que são questões um tanto complexas, porque evolução, pessoal, além dela não ser algo exato, assim, algo tipo 2 mais 2 é 4, como é, por exemplo, na matemática, né? Ela exige ali que você conheça a teoria, você conheça conceitos, então é sempre bom, como eu falei lá no início da aula, é sempre bom você saber conceitos ou do que se trata um determinado termo, para que quando esse assunto venha contextualizado dentro de alguma questão, você saiba do que se trata, né? Então, por exemplo, uma questão do Enem aí pode vir falando sobre duas espécies que convivem evolutivamente, se adaptaram ao mesmo local, porém são espécies que têm origem comum, muita semelhança, mas percebe-se que em determinadas micro-regiões a espécie resiste a um determinado tipo de solo daquela micro-região, enquanto aquela outra não... Enfim, ela vem te contando uma história que você tem que saber dentro do que se enquadra isso que a questão está falando. Ela não te pergunta o que é o tipo de especiação. O que é o tipo de especiação simpátrica ou peripátrica, né, alopátrica? Né? Ela não vai te perguntar isso. Ela vai te dar um contexto esperando que você saiba do que se trata, né? Então, se liga. Do que foi isso que eu falei? Microrregião, indivíduos que eram iguais no mesmo local e acabaram se diferenciando. Né? Nesse caso aí, a gente tem a peripátrica. Então, se você não souber, né, eu contei uma história, e da história você tem que saber do que seria, tá bom? Então, vamos lá para a nossa atividade. Vamos lá. Então, tirando dúvidas. Tirando dúvidas, resolução de atividade de sala. Questão número 1. Vamos lá. Quem é que lê aí para mim? Agora eu lembrei na sala de aula, né? Quando o professor falava isso, ou então quando eu falo para os alunos, quando a gente está em sala. Questão número 1. A principal explicação para a grande variedade de espécies na Amazônia é a teoria do refúgio. Nos últimos 100 mil anos, o planeta sofreu vários períodos de glaciação, em que as florestas enfrentaram fases de seca. Dessa forma, as matas expandiram-se e depois reduziram-se. Nos períodos de seca prolongado, cada núcleo de floresta ficava isolado do outro. Então, os grupos de animais dessas áreas isoladas passaram por processos de diferenciação genética, muitas vezes se transformando em espécies ou subespécies diferentes das originais e das que ficaram em outros refúgios, né? Olha que interessante, pessoal. Aquilo que eu falei. Uma coisa que você sempre vai perceber na questão de especiação, ou quando uma questão está te levando para um conhecimento, ela está te cobrando um conhecimento sobre especiação, você sempre vai perceber isso aqui, ó. O planeta sofreu vários períodos de glaciação em que as florestas enfrentaram fase de seca. Dessa forma, as matas expandiram-se e depois reduziram.
nos períodos de seca prolongado, cada núcleo de floresta ficava isolado. Olha que interessante. Esse termo, pessoal, é comum dentro do processo de especiação. Quando o contexto é especiação, é necessário isolamento. É geográfico, é reprodutivo, é genético. O isolamento é um fator comum dentro da especiação. Por quê? Porque para um indivíduo ser formado enquanto espécie, ele precisa estar separado do outro que deu origem para ele. Senão ele vai ser a mesma espécie. Entendeu? É preciso esse isolamento. Mas enfim, está aqui o texto. Aí ele diz assim, o processo evolutivo relacionado no texto é... Vamos de novo aqui, porque eu falei e acabei me perdendo, né? Então, nos últimos anos, nos últimos 100 mil anos, o planeta sofreu vários períodos de glaciação em que florestas enfrentaram fases de seca. Dessa forma, as matas expandiram-se e depois reduziram-se. Nos períodos de seca prolongadas, cada núcleo de floresta ficava isolado um do outro. Então, os grupos de animais dessas áreas isoladas passaram por processo de diferenciação, muitas vezes transformando em espécies ou subespécies diferentes das originais. Tá, beleza, agora eu entendi. Né? O processo evolutivo relacionado ao texto é a evolução alopátrica, a convergência adaptativa, a anagênese, a evolução simpátrica ou a coevolução. Né? Quando eles se isolam, pessoal, nesse caso aqui desse texto, o que fez eles se isolarem? Um contexto natural. Né? Deixa eu beber uma água aqui, pessoal, que a garganta secou agora. Um contexto natural é um tipo de isolamento geográfico causado pela própria natureza. Quando a gente tem esse tipo de evolução, né, esse tipo de separação em que os indivíduos evoluem por causa desse tipo de barreira geográfica, natural, digamos assim, a gente tem o que chamamos de evolução alopátrica, tá? Esse negócio de convergência adaptativa, isso aí faz parte lá dos contextos de analogia, de homologia, no caso, anagênese, enfim. Isso aqui são coisas que a gente já viu, sim, mas em outras situações, em outro conteúdo. Esse negócio de coevolução aqui não faz sentido. Evolução simpátrica aqui não seria, porque a evolução simpátrica ela é aquela das populações pequenas, em que uma população se separa da outra, mas elas são umas menores do que as outras. No caso aqui, não é. Então aqui no caso é letra A de aluguel, é só aluguel, né? Quando tu diz que fez e não fez. Nesse caso aí está só com aluguel. Questão 2. Em uma determinada localidade, uma barreira geográfica provoca o isolamento de população de uma espécie. As populações agora isoladas, assim permanecem por milhares de anos, tornando-se morfologicamente distintas. Olha lá, isolamento, sempre está no meio, ó, isolamento, isoladas. Assim permanece por milhares de anos, tornando-se morfologicamente diferentes, distintas. Que tipo de especiação pode ter ocorrido? Né? Se elas voltarem a entrar em contato devido ao desaparecimento da barreira geográfica, o que poderá indicar que ocorreu especiação? Bom, isso aqui vem no mesmo conceito do que a gente viu ainda agora. Né? Devido à glaciação lá daquele texto da anterior, da questão 1, eles se isolaram, um indivíduo se isolou do outro, são barreiras geográficas naturais, né? O próprio ambiente está separando eles. Então isso já é um indicativo de uma evolução alopátrica, pessoal, tá? Uma barreira geográfica entre elas. O que vai indicar que ocorreu a especiação, de fato, né? Uma das coisas, por exemplo, diminuição do fluxo gênico, a questão de não reprodução, né? A incompatibilidade reprodutiva também pode ser
casos que respondam isso. Mas vamos lá. Com relação a que tipo de especiação pode ter ocorrido, especiação alopátrica, tá? O processo de especiação é evidenciado por quê? O que denuncia que houve especiação? Isolamento, olha lá, ó. Isolamento reprodutivo é o primeiro que vem, mas sempre um tipo de isolamento. Já prestou atenção, pessoal? Fenômeno que interrompe o quê? O fluxo gênico entre as populações. Ou seja, a genética não é mais compatível. Eles se separaram tanto, eles se diferenciaram tanto que eles não têm mais compatibilidade genética. Não se reproduzem mais de uma forma coerente, que gerem indivíduos que dão conta ali de perpetuar a sua espécie. Então, isso é uma questão assim que chancela, houve a especiação, né? Aí tu pode, mas tu, como assim, professor? Como é que vai se reproduzir e não produzir e não produzir um filho que seja fértil? Isso não é comum? É comum, mas existem casos em que dois indivíduos que não são da mesma espécie vão gerar indivíduos que não são férteis. Eles vão se reproduzir, porém o filho deles não vai ser fértil. Que é o caso lá da mula, né? Que ela é um híbrido aí entre... Eu não lembro agora se é o cavalo, se é a égua e o jegue, alguma coisa assim. Eles vão se reproduzir, vai nascer o filho, porém ele é estéril, ele não se reproduz. Significa que os pais não eram da mesma espécie. Tá? Observe a figura. Então aqui a gente tem numa mesma região ambientes diferentes, no qual o solo não contaminado nasce um tipo de grama. O resíduo, né, da mina que está ali naquela rocha, ele acaba apresentando um outro tipo de vegetação. Vale lembrar que um dia, no passado, existia só um tipo de grama nesse local. Mas como o ambiente foi diferenciando, alguns indivíduos dessa grama ancestral conseguiram se adaptar e outros não. Esses que conseguiram se adaptar foram crescendo ali, foi aumentando seu fluxo gênico, porque eles foram se reproduzindo e acabaram se estabelecendo ali, formando uma nova espécie, né? Então, vamos lá. O experimento exemplificado demonstra o surgimento de dois grupos distintos, apenas devido à distribuição e diferença da concentração do solo, né? Então, só o fato do solo ser diferente acabou diferenciando aí em espécies diferentes. A que tipo de especiação podemos associar tal exemplo? Alopátrica, simpátrica, parapátrica, mesopátrica e peripátrica, né? A alopátrica não seria que é aquela que precisa uma barreira geográfica. A peripátrica, né, seria o quê? A peripátrica é aquelas de um mesmo local. Olha aí. A parapátrica é o quê? É quando eles estão nesse mesmo local em ambientes diferentes. A peripátrica aqui, no caso, né, pessoal? Eu falei equivocado. A peripátrica é aquela dos indivíduos em que um grupo acaba sendo menor do que o outro, tá? No caso, a parapátrica, eles estão paralelos, eles estão dividindo ali o mesmo local, porém, em condições diferentes, formam-se indivíduos diferentes. Letra C de casa. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Os membros de uma espécie continuam a viver, né, lado a lado, mas separados em espécies diferentes. A redução do fluxo genético ocorre não devido a barreiras geográficas, mas a outros fatores, como, por exemplo, pelo tipo de alimentação. O texto relata o tipo de especiação que chamamos de simpátrica, pessoal, tá? Letra B de bola. Temos aí a questão 5. Tá? O nome efeito gargalo origina-se do fato de que apenas parte da população resiste a uma determinada pressão do meio. Seria como uma garrafa cheia de bolinhas em que apenas algumas passam pelo gargalo e outras não. O efeito gargalo ocorre no tipo de especiação denominada mesopátrica, simpátrica, parapátrica, peripátrica ou alopátrica.
No caso, letra D de dado. Peripátrica, tá bom, pessoal? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Essa aqui, se eu não me engano, foi a aula, né, 26. Foi a 26. Beleza? Vamos lá que tem mais coisa aí pra gente ver. Até a próxima aula.